Olá, boa noite. Daqui a pouquinho começamos então mais uma entrevista. Desta vez nós vamos falar sobre o Departamento de Recursos Humanos das empresas, de que forma que essa especialista analisa o papel do Departamento de Recursos Humanos nas empresas, para que serve, o RH de uma empresa, como se dá a contratação, aguardando então um pouquinho aqui para a gente dar início a esse bate-papo com a Lina Nakata, que é a nossa entrevistada de hoje. Inclusive ela já está aqui, já está entrando aqui, só um pouquinho, Lina, aceitando aqui o seu pedido de solicitação para que a gente possa começar a nossa live, né? Hoje vamos falar então sobre o departamento, né, de recursos humanos das organizações, de que forma que se dá a contratação. A gente percebe assim que muita gente questiona, né, essa questão da... Gente, olha o que eu coloquei aqui. Eu apertei sem querer aqui. Desculpe aí vocês. Eu apertei sem querer esse filtro. E agora, como que eu faço para sair? Ai, ai, pode isso, né? Eu e minhas coisas, olha só, apertei um filtro, fiquei até bonitinha, né? Cheio um pouco o clima aí. Aliás, aqui em Uberlândia está fazendo muito calor. Gente, que calor é esse? Que a temperatura subiu. Professora Lina, que prazer tê-la Olá, aqui. Que tudo alegria, né? bem? Muito Muito obrigada obrigada pelo por ter. convite. Eu que agradeço a sua participação, você ter encontrado um horário na sua agenda para nos atender, fico extremamente feliz, né? Professora Lina foi minha professora do mestrado, uma excelente professora, uma pessoa extremamente antenada com tudo da área de recursos humanos. Inclusive, eu vou ler aqui um breve currículo dela para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada. Vou colocar meu óculos, professora, porque olha só, viu? Depois do mestrado eu precisei ficar usando óculos, viu? A culpa é de vocês. Ah, muita leitura, né? Muita leitura, meu Deus do céu. A minha filha agora entrou no curso de gestão da informação. Ela, mãe, quanta coisa para ler. Eu falei, bem-vinda ao mundo da administração. Muito bom. Então vamos lá, gente. A professora Lina Nakata, ela é bacharel, mestre e doutora em administração pela Universidade de São Paulo. Tem doutorado sanduíche numa universidade, Universidade Norton de Illinois. É cientista de dados do Great Place to Work. É uma empresa, professora? Isso é uma empresa, uma consultoria norte-americana. Ok, então ela é cientista de dados dessa consultoria norte-americana, professora nos cursos de pós-graduação da FIA Business School, presidente da PWN São Paulo, profissional Woman Network, que bacana, professora, diretora de marketing da Angrade, que é a Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, foi professora nos cursos de graduação do IBMEC, INSPER e coordenadora do curso de administração da UFO, lecionou também na Escola Superior de Administração e Gestão, ESAGS, FECAP e FMU, foi professora e pesquisadora da Universidade Autônoma del Caribe, UAC, na Colômbia, tem experiência também na área de gestão de pessoas, com ênfase em carreiras, gestão de esporte, clima organizacional, gênero, aprendizagem organizacional, gestão do conhecimento e competências. Professora, fiz questão de ler esse breve currículo que você me enviou na íntegra, porque eu lhe admiro muito pela bagagem que você tem, tão jovem, tão determinada, com essa visão tão ampla, com tanto conhecimento, e eu tenho certeza que vai agregar muito a esse momento aqui. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito esse convite, professora Lina. Eu quero Obrigada começar. novamente. Eu sempre começo minhas lives com com uma pergunta básica, né? Até porque muitas pessoas não sabem qual que é o papel do Departamento de Recursos Humanos dentro de uma organização. Eu, por exemplo, já
já vi pessoas, né, serem críticas com relação a esse departamento, que ele está ali para fazer o papel da empresa, para implantar a cultura da empresa junto aos funcionários. Que visão você tem, então, do papel do Departamento de Recursos Humanos de uma organização, professora? O departamento de RH, na verdade, ele é assim, né, mais chamado, mas também a gente vê outras nomenclaturas, como gestão de pessoas, departamento pessoal, desenvolvimento humano, talento humano, né, etc. Mas o departamento de RH, ele tem uma grande função de fazer com que você consiga, né, ter as pessoas produtivas, satisfeitas, à medida que você tem processos bem estabelecidos para que tudo corra bem, né? Para que as pessoas façam parte do resultado da empresa. E aí o grande objetivo dela é orientar o comportamento das pessoas, né, de acordo com a estratégia e os objetivos da organização. E esse Professor, orientar o... Sim, pode falar. sim, isso que eu ia perguntar, o que é esse orientar o comportamento das pessoas? Orientar o comportamento é direcionar, né? E o que, que seria esse direcionar? Por exemplo, se a gente tem um processo de remuneração agressivo, você faz remuneração variável, né? Você faz com que você estabeleça metas que são, né, bem definidas, são repetidas pelo gestor, são enfatizadas, né, pela empresa de forma geral, e aí as pessoas vão correr atrás, entendendo que é um valor importante, então que você precisa realmente levar a sério essas metas que são colocadas no início de um ano, e você vai ter então uma remuneração variável mais agressiva a ser recebida no final, né? Então as pessoas vão ter um comportamento, por exemplo, né, de mais ambição de resultados, porque é o que a empresa deseja. Ou pode ser diferente, a empresa ela tem muitas práticas de qualidade de vida, ela tem bastante respeito em relação à saúde dos funcionários, né? Ela paga um bom plano de saúde, ela, por exemplo, oferece serviço de massagem para os funcionários e ela também, né, com isso, ela quer orientar as pessoas para esse bem-estar de forma geral, né? Então, esse bem-estar é fazer com que as pessoas trabalhem de uma forma, né, equilibrada, né? Ao mesmo tempo, a empresa não quer só isso, ela também quer que as pessoas, né, além de estarem bem com elas mesmas, também sejam produtivas. É uma outra Professor, forma de direcionar. essas metas que a senhora falou agora, elas são definidas pela empresa ou definidas em conjunto do funcionário ou colaborador, né, qual seja a denominação que a organização adota, ela é definida em conjunto ou ela é ditada pela empresa? Ela costuma ser ditada pela empresa, mas o ideal seria envolver o funcionário junto. São raras empresas, poucas empresas que colocam os colaboradores em conjunto para conversar e estabelecer as metas. E, na verdade, isso é muito difícil que aconteça, né? No final, a empresa mesmo que define onde ela quer ir e quais são os números a serem atingidos. Eu tenho percebido, professora, de diversas pessoas, inclusive a ideia dessa live surgiu de uma pessoa que hoje está desempregada e ficou assim extremamente triste, que foi participar de um processo de seleção para um cargo numa determinada empresa. Era um cargo simples e a empresa cobrava qualidades ou diria habilidades da pessoa que com certeza ela não iria utilizar no dia a dia e que eram habilidades assim nem tão necessárias para a função que ela ia exercer. Você diria que as empresas hoje estão recrutando de uma forma, parece assim, a impressão que a pessoa me falou é assim, parece até que eles não querem contratar, parece até que eles estão fazendo de uma forma que ninguém consiga a vaga. Como que se dá, Uhum. professor, esse momento de recrutamento com esse tipo de É, comportamento da organização? é uma questão bem delicada, né? Eu diria assim que esse tipo de fenômeno acontece eu vou colocar assim dois grandes motivos, né? Um que provavelmente é o caso da maioria é porque a empresa não sabe desenhar bem o que ela quer
do cargo de uma pessoa. Né? Então, ela superestima essas qualificações e no final ela cobra demais, né? Mesmo sabendo que não vão utilizar tudo. Muitas vezes porque ela sabe que vão ter profissionais suficientes no mercado, então ela pode fazer essa cobrança a mais. E aí ela, né, por que não você ter alguém com mais capacitações do que necessário, já que dependendo de como a empresa caminha, ela pode aproveitar mais essas habilidades adicionais que esse funcionário, né, tenha. E um outro motivo disso acontecer é porque ela espera que esse funcionário já tenha mais capacidades para conseguir fazer com que o seu escopo de trabalho aumente. Ele não quer aquela pessoa só para aquilo que está estabelecido agora, sabendo que, por exemplo, daqui a 2 anos a empresa pode ter novos negócios, ter novas estratégias, e ela dependa de mais capacitações do que só aquela função para o momento, né, em que se está contratando. Mas, de forma geral, existe muito erro, né, nesse desenho de cargo. Então, por exemplo, se o RH precisa, né, contratar determinada pessoa para algum cargo, o RH precisa saber qual é o cargo, né? E hoje em dia, com tanta mudança, com tanta coisa nova surgindo, os cargos se desatualizam rápido, né? Se você entrou há 5 anos atrás para fazer uma coisa, eu tenho certeza que hoje você está fazendo muito mais coisas. E não é porque a empresa é ruim ou porque a empresa não enxerga, porque as demandas surgiram, né? E claro que ela vai cobrar de todo mundo. E aí, quem vai ficar atualizando esse desenho de cargo, né? O RH não tem, primeiro, ele não é suficiente para isso, sozinho, e ele precisa muito do trabalho conjunto do gestor, o gestor que precisa mapear, né? O que é que esse desenho de cargo é hoje? E provavelmente os gestores não estão muito preocupados com isso, né? Eles têm várias outras demandas, isso não está na meta dele, então ele não vai correr atrás disso. E se ele não colabora, ele não aproveita, né, para falar qual que é o desenho do cargo real. O RH precisa estimar o que é esse desenho ideal e muitas vezes acaba caindo nesses erros, né? E é prejudicial para todo mundo, para a empresa que está perdendo com isso e para as pessoas candidatas que também estão perdendo muito com isso, né? A senhora falou há pouco dessa questão da empresa evoluir. Ela me contrata hoje, mas ela também pensa numa projeção que daqui a 5 anos eu possa estar naquele cargo e que a empresa vai necessitar de uma certa habilidade que ela não era para o cargo inicial, mas que ela vai precisar. Em contrapartida, eu percebo, eu me vi na situação, né, como funcionária ou em qualquer outra capacitando, oferecendo viagens que ele possa conhecer melhor outros universos, para que ele possa também se capacitar e atender a empresa nesse momento que ela vai precisar, daqui para frente, por exemplo, ou daqui 2, 3 anos? Não é um papel da empresa também capacitar esse funcionário, professora? Sim, com certeza. É papel da empresa, só que ao mesmo tempo a gente sabe que a empresa não consegue suprir com todas essas faltas de competências. Então, o que acontece é que a empresa também espera que os funcionários sejam proativos e busquem conhecimentos fora, que eles se desenvolvam, né? Eu sou do tipo de pensar que a empresa sim deveria, mas nem sempre ela consegue, e por outro lado, o funcionário também precisa correr atrás, né? Porque ele precisa pensar na empregabilidade dele, né? E hoje em dia existe muito tipo de curso de capacitação que está disponível de forma gratuita, quase gratuita, né? Então, se ele também entende as necessidades da empresa, ele também pode, né, se atualizar. Ou seja, tem que ser uma busca de ambas as partes, né, professora? Eu não devo Isso. ficar ali só esperando que aquilo venha no meu colo. Eu tenho que correr atrás. Eu tenho que procurar crescer também dentro da minha profissão, né? Uhum. É claro que a empresa precisa dar o suporte, né? Ela também não pode ficar só esperando.
ela tem que dar um orçamento, ela precisa investir nisso e também dar o tempo, né? Você não pode cobrar que o funcionário tenha, não sei, uma nova graduação porque é necessário e você não dá, né, não libera para atividades, né, não dá horas dentro da carga dela para que ela se desenvolva. Então, isso também é necessário. A Salles, eu vou ler pelo nome que está aqui, tá? A Salles está fazendo um comentário. Oi, Lina, é Simone, Simone o nome dela. Oi, Lina, muito bom poder assistir uma nova live. Uma nova live Obrigada, sua. Sim, Simone. sempre muito bom. A professora Lina, uma pessoa com conhecimento muito amplo. Professora, o que acontece muitas vezes que o candidato vai, passa pela seleção, tem todo esse lado de perceber momentos assim que ele é cobrado com coisas que ele não vai usar no dia a dia, mas como a senhora colocou lá no começo, pode ser que a empresa esteja projetando para daqui a algum tempo ele precisar disso, e aí a pessoa passa por todo esse processo e sequer um telefonema ele recebe para falar que ele não foi aprovado. Isso é correto? Não, não é correto. E aí as empresas são muito falhas nisso, né? A gente sabe que as pessoas se candidatam a várias vagas, elas têm várias expectativas e no final a empresa não consegue fazer bem esse processo, né? São raras, são poucas as empresas que fazem esse processo bem feito, ou seja, dão um mínimo feedback que é necessário, mas também, né, dizem como que foi o resultado para a pessoa. Né? Você foi aprovado, parabéns, ok, isso acontece, mas quando não é aprovado, né, minimamente um e-mail, pode ser aquele e-mail automático, não tem problema nenhum, mas é uma resposta que a pessoa vai receber. Né? Aí ela não fica mais aguardando, ela vai sim tentar outras oportunidades. E a empresa, né, é muito difícil que ela consiga também colocar essa resposta tão detalhada ou personalizada para cada um, né? São milhares de currículos todos os dias que as empresas recebem e esse volume grande é muito difícil de administrar. Então, pelo menos um e-mail automático, né, de que aquele dado vai ficar armazenado para a empresa e que muitas vezes sim, eles são revistos esses dados, então a empresa pode chamar novamente, convidar esses candidatos não aprovados numa outra oportunidade, outra vaga, e aqui, né, sim, retornar pelo menos um não. Né? E é muito simples, é só um e-mail, pode ser um SMS, nem sempre é possível ligar para todo mundo, né, que seria melhor, mas isso, né, precisa sim ser melhorado. E só para complementar, isso faz muito sentido quando a gente fala de employer branding, que é a marca empregadora. Né? Uma empresa que não consegue fazer bem esse processo, ela acaba sendo, né, mal reconhecida lá fora. Então, as pessoas vão comentar, existem redes sociais em que as pessoas comentam como é o processo, as pessoas vão falar, oh, essa empresa nunca responde nada, eu fico ali esperando e eu fico no vácuo, né? Então, isso é bem ruim, porque as pessoas vão tender a não querer tentar, né, uma vaga nesses lugares. E muitas vezes são as pessoas mais talentosas que deixam, né, de procurar essas empresas porque elas vão sendo pouco reconhecidas. Professora Camila está fazendo uma pergunta aqui. Não seria errado a empresa cobrar habilidades pertinentes a um cargo de alto nível, sendo que no contrato a pessoa é registrada com um cargo menor e recebe um salário menor que a atividade exercida? Com certeza é errado, né? Mas as empresas praticam isso por comodidade, por custos, por vários motivos, e não deveria acontecer. Mas quando a gente vê um cenário como esse que a gente está vivendo agora, né, de mais desemprego, ou seja, mais pessoas querendo, né, algum trabalho, e se tiver esse tipo de oportunidade, provavelmente a pessoa vai aceitar, infelizmente. Né? Então ela vai entender que precisa passar por esse tipo de situação, mas é errado. Né? As empresas sim deveriam considerar, né, o que é certo é o cargo, você vai remunerar de acordo com aquele cargo, né? Mas, por exemplo, a última grande crise que nós tivemos, em que foi, né, 2015 para 2016, em que a gente teve PIB negativo no Brasil,
nós vimos que os salários reais no Brasil caíram. Né? Isso foi por causa do maior desemprego, as pessoas aceitam novos trabalhos por menos salário. Né? Então, esse momento agora é a mesma coisa, provavelmente isso vai acontecer também. Né? As pessoas aceitando, mesmo tendo responsabilidades maiores e mais complexas. A senhora está falando neste momento, vocês que são dessa área de gestão de pessoas, o que vocês estão percebendo nesse cenário com a pandemia, professora? Com a pandemia, a situação bem mais difícil. Então, de forma geral, o que nós temos visto no Great Place to Work, né? Várias das pesquisas que nós medimos, o clima organizacional, as empresas têm tido pontuações mais altas. Isso significa o quê? Né? O aumento da confiança, da satisfação e a melhoria da experiência do funcionário com a empresa, que pode estar relacionada a um momento mais crítico, né? Então, o mercado com um momento mais crítico faz com que as pessoas analisem o seu próprio ambiente de uma forma diferente, né? Talvez eu não seja tão exigente porque as coisas não estão tão bem lá fora, né? Que é diferente de um momento inverso em que, né, tudo está bem, você recebe várias propostas e você não vai ser tão exigente, né? Quer dizer, você vai ser mais exigente dentro. Então, esse é um tipo de reação, de efeito que nós enxergamos. E as pessoas também, né? A gente vê que existem alguns tipos de relatos em que as pessoas estão com mais medo de ser demitida do que, por exemplo, né, de outros fatores que estão trazendo insatisfação. Né? As pessoas estão deixando de pedir ajuda, deixando de pedir benefícios que são necessários, mas sim tendem a querer manter o emprego, né? A Simone tem mais um comentário aqui. Professor, o Sérgio chegou e parabeniza por mais essa live. Ok, gente. Muito obrigada. Assuntos muito interessantes, muito atuais. A senhora trabalha nessa empresa de consultoria, professora. Que tipo de parâmetros, que parâmetros vocês analisam e que tem te chamado a atenção? Além desses, né, que você acabou de mencionar. Nós analisamos 60 afirmativas, então a gente mede várias coisas, né? E elas são colocadas em 5 grandes dimensões. Então, essa pesquisa ela é aplicada para os funcionários de uma empresa e eles vão responder de acordo com a sua experiência, de acordo com o que ela sente, numa escala, né? E aí ela responde sobre questões de credibilidade, ou seja, quanto que o seu gestor tem de credibilidade, como que ele se comunica com as pessoas, o quanto que ele é competente, né, com a sua equipe. A gente olha respeito, né, como se a pessoa é bem tratada como pessoa e não só como funcionária, se ela, né, tem né, um tratamento justo pelo que ela é e pelo que ela faz dentro da empresa. Nós olhamos imparcialidade, que é o sentimento de justiça, né, se elas têm essa questão de discriminação ou não, se elas sentem, né, que o salário também é justo ou não, a PLR. O quarto pilar, a gente vê a parte de camaradagem, né, o quanto que as pessoas são, né, amigáveis entre si, se elas gostam de trabalhar com, né, os seus colegas, áreas. E também o orgulho, né? O orgulho é orgulho da empresa, orgulho do trabalho, orgulho, né, do que ela faz no seu dia a dia. E aí, medindo tudo isso, nós então, né, temos pontuações que são atribuídas e essas pontuações geram um resultado final. E nós olhamos muito por aí, é um grande termômetro, né? A gente costuma dizer que é como se fosse um diagnóstico quando você vai no médico, né? O termômetro diz, por exemplo, se eu tenho febre ou não tenho febre. A partir disso, eu vou investigar que pontos, quais são as variáveis que eu preciso trabalhar para melhorar a empresa de forma geral. Daí vocês, Então, a gente ouve funcionário, né? Sim, de base dessas informações, vocês propõem também, professora, alternativas para que esses aspectos melhorem? Sim, nós buscamos várias alternativas. Geralmente, de forma geral, é alguma questão com a liderança. Por que que nós, né, já passamos a observar isso nos últimos anos todos?
porque no final a empresa provavelmente tem várias boas práticas, né, vários bons processos, ela consegue entender para onde ela quer ir e tudo mais, só que nem sempre esse recado da empresa chega para o funcionário até a base. Então, né, quem tem que fazer tudo no dia a dia, quem é o RH personificado no dia a dia é o gestor. Né? Então, esse gestor que precisa entender para onde a empresa vai, traduzir isso para os seus funcionários e, ao mesmo tempo, ouvir os seus funcionários para também colocar isso, né, para a organização, de uma forma geral. E esse é o grande trabalho. Se esse gestor não está alinhado com tudo isso, a empresa perde muito. Né? Por isso que a gente vai apontar nessa consultoria como que o gestor pode melhorar esses seus comportamentos, suas atitudes. Existem também vários outros diagnósticos que nós, né, vamos chegar, que aí podem ser sim, né, questões de melhorar, né, a forma que o RH vai trabalhar, ferramentas, práticas, ações, políticas, mas de forma geral, né, esse trabalho com gestor é bem importante. Professor, esse tipo de consultoria, ele é ideal só para uma empresa grande, com um número assim elevado de funcionários? Não, qualquer empresa. E aí as dificuldades são diferentes. Então, nós atendemos empresas com 100 mil funcionários, mas também tem projetos de consultoria com 30 funcionários. E a gente começa a fazer pesquisa com 5, né? Então, a partir de 5 funcionários já pode aplicar. Só que geralmente os projetos de consultoria costumam ser a partir de 30 funcionários. E já é possível enxergar várias questões, né? Nós também ouvimos não só essa parte quantitativa, mas também a parte qualitativa, né? Os comentários que os funcionários fazem, eles escrevem, né, sobre o que são pontos bons, positivos, mas também outros pontos de melhoria que ele precisa, né, que a empresa precisaria fazer para que ele se sentisse melhor. Então, a gente vê essa parte qualitativa que também traz muito desses sentimentos, emoções, angústias que as pessoas trazem, né? Elas levantam vários temas que nem sempre são aqueles que são tratados na pesquisa, né? Eles colocam de uma forma mais específica. A senhora participou de uma pesquisa que ela mostra quais me parece que 100 melhores empresas para se trabalhar no país, né? O que é uma empresa boa de se trabalhar, Lina? São as 150 melhores, né? Uma 150, empresa. sim. Isso. No Brasil. E a gente também tem outros 50 rankings que são setoriais, temáticos, regionais, né? Mas o que a gente tem percebido em comum são empresas que conseguem criar um forte vínculo de confiança com as pessoas. Então, são empresas que ouvem as pessoas, né, entendem quais são as suas preocupações, as suas principais, né, críticas e conseguem também fazer com que, né, melhore a cada ano. É um processo anual, cada ano aparece algum ponto que pode ser melhorado e a empresa segue com isso. Né? E essas empresas são aquelas que sempre têm esse espírito de querer melhorar, de querer ser boa para as pessoas, né? E ela entende que não é só porque isso é legal, né? Ou porque é bom, mas também porque traz muito resultado. Né? A gente sabe que é uma relação que hoje em dia a gente enxerga como algo muito óbvio, mas nem sempre foi olhado dessa forma, né? Sempre foi visto, por muitos anos, a gente viu o RH sendo como custo. Né? Ele é custo, ponto. Você precisa pagar a folha de pagamento, você precisa, né, dar alguns benefícios, porque o mercado também dá, mas nem sempre vendo que se você consegue, né, ter essa relação de confiança com as pessoas, você consegue também ter muito retorno com isso. É um lado mais subjetivo e que cada empresa precisa entender a forma, né, melhor de se fazer isso. Porque tem empresa que, com práticas bem simples, ela consegue fazer milagres, né, com as suas pessoas. E tem empresas que não, né? Tem empresas que precisam de mais esforços, de mais investimento, de mais entendimento das suas pessoas para que elas consigam também ter esses bons resultados. Professora, que práticas são essas? O que seriam práticas simples
que atendem o funcionário para que ele veja, perceba aquele ambiente bom para se trabalhar e que práticas mais arrojadas. Eu queria que você falasse um pouquinho, até para a gente saber, né? Que às vezes tem empresas que oferecem assim coisas tão interessantes que a gente, nossa, que bacana, né? E você que está aí, que vê isso Aham. de perto, o que que seriam essas práticas? Tem um pouco de tudo, e claro que a gente vai ter também questões culturais, questões regionais, questões de contexto de cada empresa, então é um pouco difícil, né, eu falar o que é legal ou não, até porque não é porque a lista está lá que todas são boas para mim, por exemplo, né? Cada uma vai ser boa para um grupo de pessoas. Mas, por exemplo, a gente vê algumas práticas que são simples. Ela faz um momento do café da tarde, né? Reúne todo mundo, faz com que as pessoas realmente, né, façam uma pausa, vai tomar um café, oferece um lanche simples e as pessoas ficam extremamente felizes porque sabem da importância disso, né? E aí, quando a gente vai ver, é um custo baixo. Tem várias práticas, inclusive, que não tem nenhum custo. Né? Tem uma empresa que uma vez colocou que o que faz as pessoas mais felizes é elas terem 2 horas de almoço, porque por ser uma cidade pequena, todo mundo vai para casa almoçar, volta, né? E é isso que faz as pessoas felizes. Então a empresa não tem custo, né? Ela não precisa do refeitório. As pessoas ficam mais felizes por voltarem para casa e terem tempo suficiente de voltar com tranquilidade. Tem empresa que, né, indo um pouco mais, que libera toda sexta-feira à tarde. Então as pessoas trabalham 1 hora a mais todos os dias, de segunda a quinta, mas na sexta-feira ela pode, né, ser dispensada na hora do almoço. Né? Faz sentido para algumas empresas e isso elas, né, relatam ter um bom retorno por parte das pessoas que se sentem felizes em ter um fim de semana um pouquinho maior. Né? E aí, de novo, não adianta também só a empresa colocar essa regra se também não se respeita, né? Tem empresa que fala, a gente tem, né, a questão da roupa, né? Qualquer roupa você pode usar. Mas o diretor nunca foi de bermuda, né? Então as pessoas não vão usar bermuda, né? A gente precisa ver qual é a coerência também das práticas e o que se usa, o que não usa. Tem empresa que faz, é muito comum essas salas de descompressão, salas de entretenimento que as empresas colocam, né? Mas as pessoas usam, né? Se eu já vi lugar que a empresa colocou, reformou, tá pintada, tá toda bonita, cheia de coisas divertidas lá dentro, só que a chave fica no RH e você precisa justificar, precisa preencher formulário, então quem vai lá? Ninguém vai lá, né? Não adianta ter e não ter a prática. Tem empresa que permite levar o cachorro, tem empresa que permite assim só um dia ou todos os dias, entendendo que, né, nem sempre esse, né, pet pode ficar em casa sozinho. E aí, claro, tem outras que não permitem porque sabem que várias pessoas são alérgicas ou não gostam de animais. Então, tudo é uma questão de entender, né, o outro lado e saber como lidar com isso. O mais importante é ouvir as pessoas, porque são elas que vão dizer o que gostam e o que não gostam, né? O que traz satisfação ou o que não. Eu Esse lembrei de tipo, uma história, eu posso sim, contar sobre esse claro, ouvir as claro, pessoas? Uma sim. vez foi bem interessante que uma pessoa da RH contou que na empresa eles estavam com um resultado muito bom, eles faziam a festa de fim de ano com fraternização, como muitas empresas fazem, e aí eles pensaram, a gente, né, foi bem nesse ano, a gente vai fazer uma super festa. Então eles alugaram um lugar caro, né, contrataram uma banda cara, contrataram um buffet caro e fizeram ali a festa para todos os funcionários. E depois de uma semana eles perguntaram, né, passaram uma pesquisa de satisfação. Vocês gostaram da festa? Ninguém gostou. Ninguém gostou da festa, nem da comida, nem da música, nada, né? Então foi uma decepção enorme. E aí eles perguntaram, bom, então o que vocês querem, né? Já que foi frustrante. E aí eles falaram, não, a gente mesmo quer organizar a festa, né? Então eles falaram que eles podiam fazer a banda, os próprios funcionários montaram as bandas. Eles conseguiram montar 3 bandas, só com os próprios funcionários músicos que, né, que gostariam de tocar alguma coisa.
Eles quiseram escolher a comida, então eles que escolheram o tipo de comida, que era um tipo de comida muito mais barata do que o buffet que eles tinham contratado antes. E aí, claro, né, a festa do ano seguinte foi organizada pelos próprios funcionários, o RH não precisou se preocupar com nada, eles já formaram os comitês para isso, e então a festa saiu muito mais barata e todo mundo feliz. Né? Então, essa é a noção, né, que a gente tem de nem sempre as práticas que são as melhores são caras ou sofisticadas, né, ou então com muito, né, ou muito moderna que venha de algum RH, mas sim aquelas que mais, né, conseguem ser adequadas e suficientes para as pessoas. Eu ia perguntar, queria aproveitar aqui, Lina, para perguntar o seguinte: você citou esse exemplo da festa, e eu ia perguntar para você justamente isso. Quando a empresa adota esse tipo eu não sei política, eu não sei o termo correto que se dá à adoção dessas medidas que promovam um bem-estar do funcionário, ela acompanha também, essas empresas acompanham se de fato isso está trazendo um resultado legal no que diz respeito à produtividade, ou ela simplesmente joga, deixa para lá e acha que é um benefício que ela está dando e não vê, por exemplo, se ele gostou dessa festa, né? Uhum. Muito boa pergunta. Mas primeiro eu posso explicar, né? A gente costuma dizer Sim, que existem ações, práticas e políticas, né? E quais são as diferenças? Ação é quando a gente tem, né, um movimento para alguma coisa, né? Então, uma ação pode ser uma campanha, né, de um dia, fazer uma pesquisa, enfim, é uma ação, né? Algo mais simples, pontual. Uma prática é quando a gente tem algo que, né, tem uma formalização, você sabe que acontece, por exemplo, temos a sala de descompressão, temos a mesa de ping-pong, temos uma prática de, não sei, manicure né, para as mulheres uma vez por mês, isso é uma prática. E política é quando a gente tem algo realmente formalizado, estabelecido, uma norma, uma regra, está num documento e toda vez que acontecer precisa ser respeitado. Né? Então, política já tem mais um sentido de lei, né? Não com essa palavra, mas algo que, por exemplo, se alguém sofre assédio moral e ela quer reclamar disso, ali tem uma política que estabelece toda vez que acontece isso, isso vai para um comitê que vai fazer uma análise dentro de 7 dias, enfim, tem uma norma, né, para isso. Então, política é o lado mais sério, vamos dizer, né? E nenhum é mais certo ou mais errado, né? Todos são necessários. A gente precisa ter ações, ter práticas e ter políticas. Mas, e tudo que a empresa faz, como prática ou como ação, ela sim precisa medir, né? Porque são as pessoas que precisam avaliar, dar o ok, dizer que é bom, que ficou satisfeito ou não. Não é adianta a gente importante. colocar, não adianta a gente colocar e achar que vai ser bom, né? Eu acho que uma questão muito comum é no uso de benefícios. Quando a empresa costuma ter uma lista enorme de benefícios que ela concede, são caros, né? Não são de graça, e nem sempre ela avalia o quanto que elas são úteis, o quanto que as pessoas gostam, usam, e o mais importante é o quanto as pessoas usam, né? Porque gostar todo mundo gosta, né? Você gosta de ter, né, ajuda para academia? Gosto. Mas você está indo para academia? Não. Então são coisas diferentes, né? A pessoa não quer perder, então ela diz que gosta. Mas a gente vai ver realmente, né, o dado que é mais importante é se ela usa. Tem uma pergunta aqui atrás, Lina, que diz respeito a aqueles indicadores das empresas, né, das melhores para se trabalhar. Quem está fazendo essa pergunta é o Antônio Araújo. Como a Uhum. empresa se habilita para participar da pesquisa que define as 150 melhores empresas para se trabalhar? Queria aproveitar aqui e mandar um Legal. beijo para a Odeni, minha amiga lá do Pernambuco, que está nos acompanhando. Obrigada, Odeni, pela participação. Mas respondendo então a pergunta do Antônio Araújo, né? De que forma que as Muito bom. empresas que queiram participar dessa pesquisa, como que são definidas essas 150 melhores empresas? Muito bom. É o Pada, um amigo meu. A empresa se habilita, entrando no site, ela faz um processo de certificação da empresa. Então, esse é o primeiro passo.
Essa certificação é justamente a aplicação dessa pesquisa com os funcionários, pesquisa de clima, em que eles participam, respondem, né, contam como são as suas experiências, e se a empresa atinge uma nota mínima, que é 70, de 0 a 100 é 70, né, a grande maioria das empresas consegue esse número, ela então passa a, né, preencher um conjunto de práticas que ela aplica com os seus funcionários, e aí nós avaliamos, né, e chegamos nas 150 melhores empresas para trabalhar. No ano passado foram quase 3 mil empresas que se inscreveram, né, então é um número bem grande, é uma concorrência alta. Que características, Lina, tem as empresas que vocês percebem assim? O que é importante numa empresa para que ela alcance esse ranking de 150 melhor empresa para se trabalhar? O que você percebe que elas têm em comum? Elas têm em comum, claro, as notas altas, que são tanto pela pesquisa com os funcionários quanto com as práticas que ela adota e que ela aplica. Mas o que eu diria, assim, ela consegue uma grande coerência entre o que a empresa faz, né, como que ela transmite essa missão da empresa para os funcionários, e como que ela tem esse discurso bem coerente com aquilo que ela promove para os seus funcionários, e os seus funcionários entendem, né, como correto, como adequado, e avaliam tudo isso muito bem. Ela enxerga que as práticas, né, e os processos de RH estão bem alinhados e que as coisas fazem sentido, e por isso que, né, as pessoas então vão, né, entender que o que ela é uma pessoa que tem bastante valor na empresa, não importa o cargo dela, ela consegue executar isso porque ela é desenvolvida para isso, e também ela consegue atingir os resultados, e por isso que ela recebe uma recompensa em troca, né? E essa recompensa não é só o salário, é tudo que ela vivencia no dia a dia, né? O respeito por parte do gestor é uma recompensa, né? Um elogio pelo trabalho bem feito é uma recompensa. Então é essa troca que ela enxerga como uma troca valiosa. O resultado de uma pesquisa dessa, com certeza, impacta na vaidade da empresa, na vaidade do profissional também que está lá dentro, né? Porque ele vai falar, nossa, eu Sim. trabalho em uma das 150 melhores empresas do país. Isso Uhum. impacta, de certa forma, inclusive, vocês veem resultado nisso, palpável no que diz respeito à produtividade, a essa questão do funcionário ter mais respeito por essa organização que ele está inserido? Sim, nós enxergamos tudo isso, né? Então, as empresas buscam, claro, pela reputação dela, que ela tem uma imagem, ela pode usar esses selos de reconhecimento em todas as comunicações que elas quiserem, e para o funcionário também, acaba sendo uma valorização do currículo dele, não só porque ele está numa boa empresa, mas porque ele também faz parte desse ambiente, né? As pessoas fazem parte e são corresponsáveis pela empresa ter um ambiente de qualidade, né? E o que a gente vê é que né, as pessoas também vão se interessar mais por essas empresas, né? Porque elas aparecem bem, e as pessoas têm orgulho também de falar, né? Que trabalham numa boa empresa. O que né, pode acontecer, e às vezes as pessoas questionam muito, perguntam, elas veem alguns nomes de empresas que às vezes, né, ela entende que não é um bom lugar, ou ela tem colegas que trabalham lá e que falam que não é tão bom assim, né? Mas a gente, né, minha pergunta de volta é: mas você trabalharia lá? Não, você não, né? Eu também não, mas outras pessoas que estão lá avaliam bem aquele lugar, né? Depende muito de quem está vendo, né? E se a pessoa não está bem lá, mesmo sendo uma boa empresa, pode ser que para ela, para aquele perfil, não está fazendo sentido naquele momento, né? Então é um momento de sair. E a Pode gente vê acontecer. muita só comentar, Sim. né? A gente vê muita produtividade dessas empresas, no sentido, né, que você comentou. As pessoas, quando elas estão bem, né, elas também são mais produtivas. A gente vê que o retorno financeiro na bolsa dessas empresas costuma ser 3 vezes mais alto do que a bolsa de forma geral, na média.
o turnover dessas empresas são muito mais baixo, então as pessoas rodam menos porque elas querem permanecer mais na empresa, né? Então são resultados bem positivos que nós enxergamos. E eu acredito também, Lina, que a organização é o que a organização tem que ter o cuidado, ou a gente também tem que ter esse certo olhar crítico para que a organização não enxergue isso apenas como um selo. Ah, eu quero continuar a ter esse selo, deixa eu ver o que eu vou fazer agora para o meu funcionário gostar de estar nesse ambiente de trabalho, né? Eu acredito que tem que ser uma preocupação também da organização para que de fato aquilo seja verdadeiro e não só uma ação que tenha como proposta que a organização tenha mais um selo, né, de melhor empresa para se trabalhar, né? Exatamente, ela tem que ir além, né? Ela não pode só correr atrás de uma coisa que no outro ano, se ela também não faz nenhum tipo de nova ação, ela não continua, né, no ranking, porque as pessoas também querem cada vez mais, né? Elas têm necessidades que vão mudando, ela tem novas expectativas, passam a cobrar mais a empresa. E, por outro lado, a empresa precisa realmente ser genuína nesse processo, né? Ela quer porque não quer só aparecer, ela quer sim, né, ser boa porque isso é positivo para todos. A gente falou lá atrás, no começo da entrevista, sobre essa questão da entrevista de admissão de um funcionário, né? A questão de ser de bom tom, que a empresa comunique a ele, né? Que ele nem que seja uma resposta automática. E o caminho inverso, quando o funcionário vai ser desligado dessa empresa, como deve ser esse processo? Quando o funcionário vai ser desligado, a gente precisa saber exatamente por que que ele está sendo desligado, né? Então, é importante que ele receba os feedbacks adequados anteriormente, né? Se a empresa demite, né, de um momento só, por uma única avaliação negativa, é bem delicado, né? É bem complicado. Então, ela precisa, sim, medir por que que essa pessoa, né, não pode continuar na empresa. E aí são essas avaliações de desempenho que vão dizer muito sobre o que a pessoa tem, né? E por isso que a avaliação de desempenho também não pode ser só relacionada com as metas, né? Metas quantitativas de vendas ou de resultados atingidos, mas também de valores, porque muitas vezes a pessoa é demitida porque não tem atitudes ou comportamentos desejados pela empresa. A empresa tem, né, uma lista de valores, uma lista de características que ela espera das pessoas, e nem sempre elas conseguem ter essa mesma, né, esse mesmo alinhamento. Então, o que a gente vê é que nesse desligamento precisa ser bem cuidadoso, né, para saber por que que a pessoa realmente precisa sair, porque é um custo maior, mas também entender, né, o que ela tem a dizer para melhorar, né, porque a pessoa que sai, ela tem muito a dizer, né, ela sabe que também existem vários problemas dentro da empresa e ela pode sim também ajudar, né, a empresa a melhorar. A Maria Silva está fazendo um comentário, Mara, acho que é Mara Silva, Mara Alves, aliás, Mara Alves desculpa, Soares. Mara Alves Soares, exato. Ela está fazendo um comentário aqui com relação ao assunto que a gente estava falando agora, o selo das empresas, né, melhores para se trabalhar. O selo tem que ser consequência. É isso, né, Lina? Você É concorda com a isso mesmo, Mara? tem que ser consequência, né? Ele só vai ser o reflexo de um bom trabalho feito. Lina, daqui a pouquinho está acabando o nosso tempo. Olha só, que dicas que você, com toda essa experiência que você tem, avaliando essas empresas, né, com 100 mil funcionários, que dicas interessantes para se melhorar o clima organizacional? A gente precisa, eu já falei isso, né? Mas a gente precisa ouvir os funcionários e entender os diferentes grupos. O que significa isso, né? Cada tipo de grupo, e aí eu não quero dizer só de diversidade, né? Mas as diferentes áreas, diferentes departamentos, os diferentes níveis hierárquicos, né? Mulheres e homens, esses vários grupos têm demandas diferentes e que precisam ser respeitadas, né? Como que a gente consegue
entender, absorver essas necessidades e a empresa trabalhar a favor disso. Né? É respeitar as pessoas, entender que elas têm, né, vida pessoal, não só vida como profissional, e fazer com que, né, a gente consiga facilitar o trabalho dessas pessoas. Né? As pessoas, quando elas entendem que são reconhecidas, né, como talentosas, como pessoas que contribuem para o valor da empresa e que, né, se elas desempenham ser melhor, elas vão conseguir juntas, né, terem resultados acima, né, a gente consegue ter um clima melhor, né, as pessoas vão colaborar mais entre si, as pessoas vão entender senso de justiça de uma forma mais adequada, né, e tudo vai fluindo. O que eu tenho percebido, assim, algumas empresas que têm resultados bem negativos, né, no início de um processo de consultoria, elas vão melhorando bem aos poucos, né? É difícil uma empresa ter um salto de repente, né? Ela não vai fazer uma mágica. Nenhuma empresa faz isso, né? É impossível, a não ser que você, né, dobre o salário e ainda coloque um show o dia inteiro acontecendo, né? Não acontece. Então, ela precisa trabalhar em alguns pontos, esses pequenos pontos vão alavancando outros e a empresa vai melhorando, né? A sua qualidade, o seu clima. O João fez um. Ah, o Antônio Araújo, parabéns pela live. Eliane Lino, um abraço grande, Lina, gostei muito. Realmente, viu, Antônio? Isso aqui para mim é uma palestra, não é nenhuma live. Eu acho que os professores de administração de RH tinham que pegar essa live, salvar e mostrar para os alunos, porque é uma aula mesmo. A Juliana está colocando aqui, boa noite. Como saber, no momento da contratação, qual é a cultura de uma determinada empresa? Muitas vezes, o que está no papel não reflete as práticas do dia a dia. E aí, Lina? Oi, Juliana, tudo bem? Essa pergunta é mais difícil, né? Mas o que eu diria, e eu acho que já dá para perceber bastante, é porque o dia a dia é o dia a dia, né? A gente só vai saber quando está lá contratado. Mas nos pequenos detalhes a gente já vai conseguindo perceber, enxergar vários desses pontos. Então, por exemplo, como que o RH trata um candidato? Né? A forma com que ele trata um candidato é também provavelmente a forma com que ele trata o seu público interno. Né? Então, o RH não está sendo pontual, o RH está sendo direto, o RH está sendo, né, ambicioso, agressivo ou não, né? Ele está sendo muito humano. Essa forma você já consegue perceber vários traços dessa cultura da empresa, porque é o que, né, a pessoa ali já transparece. E aí a gente vai vendo o quanto que isso faz sentido, não faz sentido para nós, né, quando estamos buscando uma oportunidade. Ele me respeitou, não respeitou, né, ele fez perguntas super legais, eu gostei muito de conversar com a pessoa, ou o contrário, né? Eu achei que se foram perguntas invasivas, eu não gostei, não me senti confortável, ou apesar de invasivas, eu gostei, né? Então as pessoas vão, né, tendo esses sentimentos. É claro que quando a gente vai na empresa, hoje em dia é mais difícil, né? Os processos têm sido muito online, mas quando a gente vai na empresa, a gente consegue também reparar muito, muito disso, né? Os artefatos da empresa, o layout da empresa, né? A recepção, como que a recepcionista tratou a pessoa, né, como que outras pessoas ali serviram café ou não serviram café, e a gente vai percebendo essas questões, né? É uma empresa hierárquica, é uma empresa em que as pessoas demonstram medo, uma empresa que as pessoas, né, são formais ou são informais. Então, tudo isso, né, a gente vai vendo e esses pequenos recortes já podem dizer bastante da cultura da empresa. Mas Muito interessante. os outros pontos já são só na convivência. Eu estou achando que nesses processos, gente, a Lina vai como alguém invisível. Sabe aquele cliente invisível que fala? Na hora que ela vai fazer consultoria, ela chega lá caladinha, já começa a observar como que é a recepção, como que é oferecer o café, não, tudo isso eu acho que inclui esse processo de análise, né, Lina? Uhum. Lina, eu quero te agradecer sua participação. Infelizmente, o nosso tempo está quase acabando. Eu acho que dá tempo de eu fazer uma última pergunta, porque você falou lá atrás
da questão do... Antes dessa resposta, da questão da empresa organizar os diversos públicos que ela tem. Eu vi uma palestra sua que você falou muito sobre a questão do conflito de gerações. De repente, numa mesma empresa, eu tenho uma Eliane que não entende nada, que foi apertar um botãozinho aqui e colocou uma borboleta aqui no rosto e quase morreu de vergonha na live. E você vê também uma pessoa que é jovem, extremamente habilitada com tecnologia, como a empresa tem que lidar ou tem que fazer para lidar com esse conflito de gerações? O conflito de gerações é um pouco mais difícil. O que eu vejo de forma geral, até pelas nossas pesquisas, as empresas não estão preocupadas ainda com esse tema, infelizmente, mas é algo que acontece a todo tempo, né, nas empresas de forma geral. E o que você comentou é isso, né? O que o jovem tem de habilidades e competências são diferentes das competências e habilidades que uma pessoa, né, mais velha tem. E são todas importantes, né? A empresa precisa de todas elas. Ela precisa da capacidade de alguém que vai ter muito mais maturidade, muito mais bagagem, muito mais erros vividos, né? Que são super relevantes para a empresa. Alguém que tem esse histórico, mas também uma pessoa mais jovem que tem mais, né, risco, né? Que tem mais capacidades com tecnologias, que enxerga o mundo de uma forma bem mais dinâmica e juntar, né? O problema é esse juntar, né? Porque quando a gente vai ver numa empresa, né, a alta hierarquia é quem manda, geralmente está nas posições de maior poder e acaba, né, colocando esse mindset, vai plantando isso para os mais jovens, né? E aí, se a empresa é bem aberta, ela consegue fazer com que esses jovens também se sobressaiam e a gente vai ter menos conflito. Né? Por outro lado, se a empresa é mais fechada, ela não vai conseguir aproveitar, né, essas competências dos mais jovens no seu dia a dia. É interessante, E, Violina, porque tem muita gente assim que não sabe lidar com isso e que tem muito atrito com aquele funcionário que está mais antigo de casa, que tem essa bagagem, que tem essa maturidade que você colocou. A gente percebe essas questões mesmo no dia a dia de trabalho, né? E é um desafio, exatamente. E é né? uma perda, né? É um desafio, porque a gente vê que as empresas não estão sabendo aproveitar bem, né? No fim acaba ficando só de um lado ou só de outro, em vez de integrar, né, tudo isso. E de qualquer forma, o que é mais preocupante é que daqui a alguns anos a gente já vai ter, né, essa variedade muito maior. A gente nunca teve 5 gerações diferentes trabalhando juntas no mercado de trabalho, até porque os tempos de carreira eram mais curtos no passado. Então a gente tinha 2, 3 gerações no máximo juntas. E agora a gente vai ter 4 a 5, né? Então é um grande novo desafio que está surgindo. Isso mesmo, Lina, eu não tinha parado para pensar nisso, porque agora a gente vai demorar mais a se aposentar, são mais Sim, gerações juntas ali, muita gente com medo de perder emprego porque já está perto de tal idade, né? Será que nós vamos ter mercado de trabalho para tanta gente, não é? Será que as empresas vão exatamente. saber lidar com isso? Vocês vão ter muito assunto para pesquisar, viu, Lina? Eu queria, Vamos. Lina, lhe agradecer mais uma vez a sua participação. Vou deixar depois essa entrevista disponível no YouTube, caso, né, as pessoas queiram, também no meu Instagram. Vou lhe enviar o link. E muito obrigada pela participação aqui. Foi maravilhoso. Foi uma palestra. Que bom, muito obrigada, Eliane. Lina, você está no Brasil ou está fora do Brasil? Eu estou fora, mas eu volto em Lina, setembro. que horas aí? Que horas, Agora Lina? é quase 1 hora da manhã. Meu Deus do céu, olha só, tá Não, lá mas com... eu tô com Lina, horário do Brasil. Lina, só de curiosidade, porque eu estava falando por uma amiga, amanhã eu vou entrevistar uma pessoa fantástica. Quantas línguas você fala? Falo bem 3, né? Mas eu falo mais outras 3 no nível básico. Gente, 6 línguas essa mulher fala, olha só. Ô, Lina, muito obrigada, viu? Me desculpe, eu achei que você estivesse no Brasil, então você está com fuso horário aí de 1 hora da manhã.
Agradecendo mais uma vez, obrigada a todos vocês que nos acompanharam, foi um prazer tê-los aqui. E Lina, um beijo grande para você e muito obrigada, viu? Obrigada para você também. Boa noite. Quando vier o Uberlândia, eu quero tomar um café com você, viu? Claro, vamos sim. Obrigada. Beijo, beijo. Até. Tchau, tchau.